botou o nome? Aqui? Botei. Chamados para ser útil. Texto também. Ah, texto Aham. A Tati, boa noite, irmãos. Boa noite, Tati. Deus abençoe. Marcos Jocilene, boa noite. Marcos Juscelene. Gabriel Jamile. Boa noite. Tânia, boa noite. Tânia. Tânia. Jorge, boa noite. Fala, legal. Fala, Jorge. Idelberto, boa noite, irmãos, graça e paz. Fala, Edoberto. A tia Miriam, boa noite. Miriam. Boa noite. Tio Ferreira também tá dando boa noite. Boa noite, Ferreira. Deus te abençoe. Seu Simeão, boa noite, irmãos. Seu Simeão, boa noite. Dona Maria Helena. Seu Simeão e Dona Maria Helena, boa noite. Dona Celi, boa noite. Dona Celi. Celi. Dona Edna, boa noite. Boa noite, Dona Edna. Dona Edna e seu Osvaldo. Renato, boa noite. Renato. Dona Ilma, boa noite, irmãos. Boa noite, Dona Ilma, seu Getúlio.
O Edilson Lazarotto, boa noite. Bom dia. Boa noite, Edilson. O João, boa noite, seu Durval e família. Boa noite, João. Família. Jaque, boa noite. Jaque. O Adilson Góes, boa noite, irmãos. Boa noite, Adilson Góes. Tia Noemi, boa noite, graça e paz. Boa noite, Noemi. Graça e paz. Berenice, boa noite, pastor. Boa noite, Berenice. O pai. Tony. Deus te abençoe, Tony. O pai.
Bem, meus irmãos, nós vamos iniciar o nosso estudo bíblico nesta quinta-feira com uma oração. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos agradecido por esse momento de estarmos aqui reunidos para estudarmos a Tua Palavra, pedindo a Tua bênção, ó Deus, que ela seja ouvida e que ela, Senhor Deus, transforme as vidas, convença aqueles que estão desviados e também venha nos exortar e nos fortificar cada vez mais. Perdoa, Deus, o nosso pecado e as nossas falhas diante de Ti. É o que nós clamamos em Cristo, Teu Filho amado. Amém, Pai. No texto que nós vamos estudar hoje, serve de base para a nossa meditação, está registrado no livro de Marcos, lá no capítulo 16, do versículo 14 ao 20, que nos diz assim a palavra do Senhor. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais vão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas. Pegarão em serpentes e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Chamados para ser útil. Uma das coisas que mais aprendemos na palavra de Deus, que Jesus Cristo implantou aqui na terra, o trabalho em prol do reino de Deus. Se nós quisermos aprender algo a respeito de trabalhar para Deus e servir a Deus, temos que olhar para Jesus. Como ele fez isso, o esforço que ele fez, a vida dele foi envolvida por isso, e quando ele parte daqui, quando ele vai partir daqui, ele passa essa responsabilidade, esse compromisso, essa tarefa, ele passa para a igreja, que vai ter o seu início lá no colégio apostólico. Ele se dirige a seus discípulos e entrega a missão primordial do evangelho, que é pregar essa palavra a todas as pessoas. Jesus não chamou ninguém, meus irmãos, para ficar de braço cruzado. Não existe isso na Bíblia. Se nós olharmos para Jesus Cristo, nós vamos descobrir que não dá para ficar de braço cruzado. Os discípulos podiam ter deduzido assim: bom, agora que ele já foi, que ele partiu, então nós podemos parar, né, de evangelizar, de pregar, de ensinar. Mas não foi isso que Jesus deixou. Ele deixou bem claro que a igreja, você e eu, os discípulos, o evangelho chegou até nós, porque até nós esse evangelho foi testemunhado, esse evangelho foi vivido pela igreja de Cristo de maneira clara, eficiente, com a presença de Cristo no coração de todo aquele que se dispõe a ser útil no reino de Deus. Porque quando Jesus partiu daqui, ele deixou uma coisa bem clara: ele não chamou ninguém para ficar sentado dentro da igreja de braço cruzado. Não chamou ninguém para ficar indo e vindo na igreja sem fazer nada. A grande maioria das pessoas já pararam de evangelizar simplesmente querendo dizer que consegue fazer isso através de celular, né? Mas uma coisa fica clara: o evangelho, ele é pregado de olho no olho, ali falando, mostrando e testemunhando, revelando a evidência do evangelho na vida das pessoas. A pessoa que convive, o vizinho do lado, da frente, de trás, aquelas pessoas que convivem conosco no trabalho, na escola, na faculdade, em todos os lugares. O evangelho é a evidência da salvação em Cristo Jesus. O evangelho, a vida do crente é a evidência de que o evangelho realmente transforma vidas.
Não adianta ficar aí apertando o botãozinho achando que está sendo um grande evangelista. Não somos grandes evangelistas por teoria. Por isso Jesus deixou bem claro, vós sereis minhas testemunhas, vós sois minhas testemunhas. E tereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Isso exige uma dinâmica de vida. Por isso a igreja conseguiu romper lá atrás as perseguições e tudo mais, e chegar até hoje com muita luta. Muitas pessoas mártires morreram nessa caminhada, porque dedicaram a sua vida a esse ministério glorioso, porque não ficaram de braços cruzados. Jesus Cristo deixou bem sério, certa vez, quando ele faz uma advertência à igreja. Ele lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Alguém já disse com muita sabedoria, meus irmãos, que quem não trabalha, dá trabalho. E essa é uma realidade muito séria que a gente vê na igreja. Os problemas que surgem muito constantemente dentro da igreja é de gente que não faz nada. Vive incomodando. Por quê? Porque fica lá parado, com a cabeça vazia, vendo quem está fazendo as coisas e criticando. Porque se estiver envolvido no trabalho, envolvido no ministério, trabalhando e testemunhando, e preocupando-se que a vida dele tem que influenciar a vida de outros, porque essa é a finalidade, foi por isso que Jesus deixou a igreja, foi por isso que Jesus Cristo entregou o ministério de evangelizar para anjos. Os anjos poderiam ter vindo aqui, poderiam, mas Jesus não permitiu isso, porque viraria uma fraude. Jesus Cristo não morreu por anjos, Jesus morreu pelo homem. A salvação vem pela pregação do homem. O homem morreu na cruz, ressuscitou. O anúncio da salvação, o evangelho cria efeito no ser humano. Por isso eu, você e todo mundo que crê no Senhor Jesus Cristo tem que colocar uma coisa no coração: fui chamado para ser útil. Não existe ninguém salvo que foi chamado para viver igual se vivesse numa biblioteca onde tem um monte de livro velho lá no mesmo lugar a vida inteira. Aqueles irmãozinhos que vão para a igreja não mudam nem de lugar, né? Senta do lado direito, vai morrer velhinho, sentando ali, outro lado de cá, sai, vai, vem e não muda nada. E não fala nada para ninguém. Testemunho. Viver no evangelho. Isso é ser útil. Nós vamos estudar nesse texto aqui e verificar algumas coisas que são essenciais para sermos úteis ao reino de Deus, úteis ao trabalho de Cristo. Uma delas começa logo no versículo 14. Observe bem: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade. Primeira coisa, é necessário ter comunhão e fé, senão você não vai ser útil. Ninguém vai ser útil. Nós não conseguiremos ser úteis ao reino de Deus se não tivermos comunhão um com os outros e fé. Ah, mas eu posso evangelizar? Não, você tem que evangelizar sozinho, em comunhão. Mas a comunhão é essencial para que nós possamos cada um orar um pelo outro, cada um dar força um pelo outro. Assim que Pedro foi solto do presídio, ele correu para o grupo que estava orando, intercedendo por ele. Comunhão, vida de comunhão. Uns têm dons de fazer um tipo de trabalho, outros têm outro tipo de dom. Junta todo mundo, um depende do outro. E, portanto, a primeira coisa que nós vamos aprender é necessário ter comunhão e fé entre os irmãos e o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que a Bíblia diz aqui, ó, e finalmente apareceu Jesus aos 11, onde eles estavam, todo mundo reunido, comendo, né? Estavam à mesa. E Jesus aproveitou embarcar todo mundo ali, chegou como senhor da igreja, censurou-lhes a incredulidade. E é interessante que Jesus censurou a incredulidade, sabe como? Estando presente. Eles não tinham acreditado que Jesus tinha ressuscitado. Quando Jesus Cristo ressuscitou, ele vai pessoalmente estar com os discípulos e repreendê-los. Vocês não acreditam na ressurreição? Não, eu estou aqui, ó. Portanto, vocês deveriam ter dado crédito para quem veio aqui anunciar que eu tinha ressurreto, que eu já tinha ressuscitado. E o resultado? Simples. Puxão de orelha, exortação. Pois é assim que é.
O Senhor se faz presente para o ensino, para a disciplina, para a exortação. Quer ser útil? Participe da comunidade. Quer ser útil? Comunidade com Cristo. Quer ser útil? Seja submisso às repreensões e exortações da palavra de Deus. Porque senão não tem condição de ser útil ao reino de Deus. O primeiro que tem que ser purificado, disciplinado e educado somos nós, os salvos. Isso mesmo, o salvo ele é realmente exortado, disciplinado. O Espírito Santo cuida primeiro dele, para depois então ele ser usado como instrumento. Porque senão ele não tem condições de ser útil ao reino de Deus. Há necessário uma purificação, um processo que leva a essa ferramenta poder ser usada pelo Espírito Santo. Confirmar com sua presença contra fatos, meus irmãos, não há argumento. Nós, os crentes, sabemos, temos certezas da ressurreição. O mundo não tem. Por isso eu bato sempre numa tecla. Quando saíres para ir trabalhar qualquer coisa e alguém que você encontrar, surgir uma oportunidade, você cria. Crie oportunidade. Em porta de mercado, na rua, em qualquer lugar, crie. Vai levando a conversa e se a pessoa conhece Jesus. Né? Não perca a oportunidade. A vida é curta, o tempo passa. Daqui a pouco ficamos velhos aí e não testemunhamos e não falamos de Jesus para quase ninguém. E nós temos que falar. Não fomos chamados para ser útil. Então vamos ser útil. Vamos ser igual o Paulo, tagarela. Vamos sair, vamos falar de Jesus. Encontrando na rua, e aí, meu irmão, está tudo bem contigo? Está tudo certo? Ei, conhece Jesus? Hein? Já viu falar dele? Não, eu sou um crente desviado. Não, então vamos voltar, né? Está no tempo. Não é verdade? Temos que trabalhar em prol disso. Tá? Jesus ressuscitou. Nunca pregue somente a palavra dizendo que Jesus morreu por ti para te salvar. Ele morreu por ti para te salvar e ressuscitou. E vai voltar para te ressuscitar e levar para morar com ele no céu. Essa é a mensagem completa. Portanto, no versículo 14, é necessário ter comunhão e fé. Jesus deixou bem claro, fé para ter certeza absoluta que Jesus Cristo é ressurreto. Jesus Cristo está à destra do Pai. A segunda coisa que nós vamos observar aqui está no 15 e 16. Foi quando Jesus Cristo deu a ordem de evangelizar. Observe bem, disse-lhes, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Depois que Jesus censurou, depois que Jesus deu uma exortação, puxou a orelha deles, para que eles crescem, para que eles tivessem fé que a ressurreição aconteceu, e agora o fato está diante dele, eles não podem argumentar, Jesus está ali ressurreto, não é mesmo? Então não tem mais nada. Agora, quando eles estão convencidos pela presença de Cristo, que ele ressuscitou, Jesus então dá a ordem. A primeira coisa que eles precisavam de estar preparados era saber e crer que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Não encerrou ali no túmulo, ele ressuscitou. Essa foi a mensagem inicial da presença de Cristo no meio da comunhão deles, lá na hora que eles estavam à mesa. E ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Ponto. Portanto, a segunda coisa que nós vamos aprender do versículo 15 e 16, que nós recebemos a incumbência de dar continuidade na jornada iniciada por Jesus Cristo, tá? Persistir nessa jornada. Jesus começou uma jornada de evangelização. Se você pegar a Bíblia, você não vai ver Jesus Cristo em casa à toa, você não vai ver Jesus Cristo em casa falando nada, batendo perna por aí, não fazia isso. Ele começou uma jornada, ele ia pregando, falando, testemunhando, fazendo milagre, curando, levantando mortos. Ele é um evangelho dinâmico, poderoso, poderoso. Se você ama as pessoas que estão ao seu redor, então coloque em prática o ide de Jesus. Se você chegar lá no grego, você vai encontrar ide, ele tem uma raiz lá de indo, tá? Que é persistir, continuar. Tá? Não é parado, é continuar. Ide, se mexe, vai andando, vai evangelizando. Né? A tarefa é pregar o evangelho, dando testemunho de Jesus
em nossas vidas. Muitas pessoas dizem que não tem... eu já ouvi muito isso aí. Eu não tenho o dom para falar para ninguém. Eu não sei onde está escrito na Bíblia que Jesus Cristo exigiu o dom de evangelizar. Não existe dom de evangelizar. Existe boca para falar. Pois até um ex-endemoniado Jesus Cristo mandou evangelizar. Vá, conte aos teus o que Deus fez por ti. Alô, logo para o endemoniado de Gadara. Lembra disso? Pois então. Quando Jesus mandou, ele falou, você tem o dom de evangelizar. Não, todo mundo pode evangelizar. Por quê? Porque a mensagem é simples. O que Deus fez por ti. O que Deus fez por você que está me ouvindo? O que Deus fez por mim? Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Essa mensagem é a evidência da palavra. Essa mensagem é a evidência do reino de Deus aqui na terra. Essa é a mensagem. Pregar o que Jesus Cristo fez comigo. E testemunhar, mostrar ao mundo. Viver conforme Jesus Cristo ensina. E conforme você está autorizado. Tem muita gente não evangelizando porque não tem autoridade para evangelizar. Porque quando ele sai para pregar, falar alguma coisa do evangelho, o que acontece? Ele está desmoralizado, ele não fala e as pessoas não podem acreditar nele, porque o que ele fala não tem base. Ele não vive aquilo que fala. Né? Aquele velho provérbio que diz, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. A Bíblia não é dessa forma. Faça o que eu digo, mas faça aquilo que eu faço. Tá? Não fazendo acepção de pessoas. Tem pessoas que gostam só de falar para gente abonada, né? Gente também pastores assim, viu? Que gostavam de pregar para gente de sociedade, gente de alto nível, vivia enfiado na casa dos ricos. E os ricos enxotaram ele. Né? Vai ensinar para todo mundo. É o que a Bíblia diz. Chegou na sua frente, mendigo, né? O mendigo, o miserável, o rico, o pobre, o médico. Né? Quanta oportunidade que nós temos. Vai pregar, vai falar de Jesus. Falar no médico, doutor, você já viu falar de Jesus Cristo como teu Salvador? Eu já falei uma vez, vamos lá, ele ficou com os olhos regalados de mim. Você é bom, o senhor sabe, ainda mais o senhor que lida com o corpo humano, que dá para provar que foi Deus que criou esse corpo humano aí, não é, né? Hein? Fala de Jesus para ele, hein? Fala pro médico, fala pro pai, fala pra avó, fala pro irmão. Fala para todo mundo. Que a única missão que nós recebemos de Jesus Cristo é pregar o Evangelho. É testemunhar, é viver, é transmitir. A mensagem mais poderosa vem pelo comportamento, atitude e vida que se leva diante da sociedade em que vivemos. O padrão de vida que levamos, que é um padrão de vida bíblico de Cristo. Esse sim tem poder de evangelização, poder de mudar vidas. O resultado, meus irmãos, desse trabalho glorioso, ele pertence a Cristo. No versículo 15 e 16, diz, aquele que for batizado... Né? E aqui pode surgir algumas interpretações equivocadas, algumas coisas que não batem com determinados tipos de pensamentos. Quando ele diz aqui, quem crer e for batizado será salvo. Não confunda batismo com água. A água é o simbolismo do batismo. Se fosse assim, todo mundo que jogou água na cabeça foi para o céu, mas não é assim. Porque a Bíblia deixa muito claro lá em Atos 1:5 só o quê? Atos 1:5, vocês querem ver que está escrito em Atos 1:5? Que tem que ser batizado pelo Espírito Santo. Não tem outra saída não. E é desse batismo que Jesus está falando aqui. Espírito Santo. Viu? 1:5 diz, porque João, na verdade, batizou com água. Presta atenção, com símbolo. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. E são muitos depois desse dia. Não são muitos, não muito depois desse dia. Não muito. Quer dizer, seriam batizados pelo Espírito Santo no ano seguinte. Foi quando aconteceu o ato dos apóstolos, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, desceu sobre os apóstolos. E eles então falaram línguas estrangeiras para trazer uma mensagem embutida que o evangelho seria pregado a toda a nação e criaturas espalhadas pelo planeta, como está lá registrado em Efésios 4, 5 ou 6. Só há um batismo, um só Senhor, uma só igreja, um só batismo. Tá? Então, não adianta vir com conversa que água, a quantidade mínima, grande, pequena, quadrada, redonda,
efusão, aspersão, imersão, tudo isso ela tem um simbolismo do Espírito Santo entrando na vida de uma pessoa, lavando ela de seus pecados. Não significa que todo mundo que jogaram água na cabeça foram batizados pelo Espírito Santo. Não significa isso. E a manifestação de que o Espírito Santo entrou numa vida está registrada em Gálatas capítulo 5, lá do versículo 22 em diante. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, amabilidade, benignidade, fidelidade, domínio próprio, mansidão. Lembra lá, vai lá, dá uma olhadinha. Tá lá. Acha que tem o Espírito, acha que foi batizado pelo Espírito Santo? Então faz o seguinte, vai lá e olha o fruto do Espírito. Aí você vai saber se você foi ou não. Porque senão você vai ter que ir lá na cruz e mostrar para mim se o ladrão na cruz foi batizado com água. Não foi. Porque ele foi batizado diretamente por Jesus, Cristo entrando na vida dele. Depois que Jesus vai embora, ele deixa que o Espírito Santo foi enviado pelo Pai no lugar dele. Ok? E nós temos que aprender essas lições para poder realmente sermos úteis ao reino de Deus, para ensinar a verdade bíblica, para não virar contorcionismo, para não pegar texto fora do contexto, para virar pretexto. Temos que tomar muito cuidado com a palavra de Deus, porque para sermos úteis no reino de Deus, para sermos úteis nas mãos do Senhor, é necessário, sim, persistir nessa jornada iniciada por Jesus Cristo lá na palavra dele, lá no começo, quando ele começou a ensinar. E ele não parou de ensinar, ele continuou ensinando. Aí quando chega no versículo 17, nós vamos ver agora que para ser útil ao reino de Deus, tem que ser instrumento confirmado por Deus. Aquele instrumento, aquela pessoa que Deus usa dentro do seu ministério, é uma pessoa que é confirmada. Paulo vai falar isso lá em 2 Timóteo 2,15, quando Paulo diz assim, olha, procura apresentar-te a Deus como obreiro, que não tem do que se envergonhar, e que maneja bem a palavra de Deus. Procura apresentar-te a Deus, que não tem do que se envergonhar, dando bom testemunho e vivendo o Evangelho, e que maneja bem a palavra de Deus. Perfeito? Esse é a nossa parte. Nós temos que fazer isso. Tem que ser instrumento confirmado por Deus. Deus aceita o seu ministério quando Ele confirma você, quando Ele pode realmente nos usar de maneira útil. E olha, meus irmãos, é muito difícil de trabalhar com pessoas dando a ele algum poder. Deus não dá poder, tá? Eu gostaria de fazer bem claro isso. Deus não dá poder ao homem. Deus usa o homem com o poder dele, quando quer, conforme quer, o dia que quer, tá? Na hora que quer, porque se fosse nós sairíamos por aí se vangloriando, batendo no peito, que eu faço chover, eu faço descer fogo, eu destruo Samaria, eu levanto mortos, eu tenho toda a autoridade. Os seres humanos não têm, ele não é capacitado para lidar com o poder, ainda mais com o poder de Deus. Basta um poder natural do homem, um poder social que dê a ele. Às vezes basta uma farda para o danado mudar a atitude. Sim. Agora imagine lidar com o poder de Deus. Imagine você orando e alguém ficando curado na sua frente e sair andando. Ai. Dali para frente você ia marcar consulta, porque você agora é o centro do poder. Jesus não disse isso e Deus não faz isso com o homem. Alguém pode pensar, mas Moisés tinha poder. Nunca teve. Nunca teve. Quando ele chegou diante do mar vermelho, para o mar abrir, o que ele teve que fazer? O que ele fala? Senhor, o que faço agora? Ele se sentiu pequeno. E o que ele disse então para o Senhor? Senhor, o que faço agora? Moisés, por que clamas a mim, Moisés? Ele não disse assim, Moisés, não clama a mim porque você tem poder, não. Moisés, por que clamas a mim? Eu estou contigo quando tu der a ordem. Eu vou abrir o mar. Toque com o cajado e o mar vai se abrir porque eu estou aqui. Senhor, posso ter contigo andando sobre as águas? Pedro tinha poder para andar sobre as águas? Não! Jesus diz a ele, vem, e ele vai, porque pertence esse poder a Cristo.
Quando eu saio para evangelizar, quando Deus me confirma como instrumento na mão dele para ser útil a ele, aí surgem essas dificuldades do ego querer transpor a realidade que pertence a Cristo. A confirmação vem pela fé. Isso mesmo, vem pela fé. Se você olhar bem aqui, você vai encontrar no versículo 17 que diz o seguinte: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. É bom lembrar bem isso. Os sinais vão acompanhar as pessoas que creem em Jesus Cristo. Mas crê no quê? Crê que Jesus Cristo é o seu Salvador e crê que o poder pertence a Cristo. Se você crê que o poder pertence a Cristo, o que Tiago nos ensina? Se tiver alguém doente entre vós, chame os presbíteros, que vai orar por ele. E a oração da fé. Oração da fé é o quê? É colocar em Deus a nossa segurança, a nossa resposta, porque cremos que ele pode fazer. E faz quando quer. Por isso Jesus diz: todo aquele que crê em mim, ele diz aqui, ó, sinais vão acompanhar aqueles que creem em meu nome. Bom, em meu nome eles vão fazer alguma coisa. Eles vão expelir demônios. Bem, se você acha que pode sair por aí expelindo demônios, achando que os demônios te respeitam, é só abrir Atos 19 que você vai descobrir que não. Aqueles filhos de um judeu lá, que saíram exorcista e saindo, ele é itinerante, né? Andava pela rua expulsando demônio. Chegaram lá diante do demônio daquele e falaram: em nome de Jesus, em nome de Paulo. Os demônios falaram para eles: ó, Jesus nós conhecemos, Paulo também, mas e você quem é? Ele não sabia nem quem era ele. Deram uma coça ali para matar. Você pensa que tem autoridade sobre isso? Não, sabe quem tem? Jesus Cristo. Quando Jesus diz em meu nome, Jesus está dizendo assim: eu farei no teu lugar. Então você pode usar o meu nome para eu exercer o poder como instrumento. É assim que nós somos úteis ao reino de Deus. É assim que nós somos úteis ao reino de Deus. E ele diz mais na frente assim: em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Quando ele fala em novas línguas, ele está falando que o poder do evangelho iria atravessar a Samaria até aos confins do mundo. E o evangelho seria pregado em vários idiomas e línguas espalhados sobre a terra. Hoje a Bíblia é traduzida quase para todos os idiomas do mundo, inclusive para algumas tribos indígenas, para alguns dialetos tribais, onde existem pessoas, missionários, indo e pregando. Esse é o poder. A pessoa que vai pregar, ela vai falar na língua deles. Hoje tem condições de estudar, de fazer, e de se aperfeiçoar e falar o idioma. Línguas estrangeiras, línguas que separam, línguas de outro lugar, porque o evangelho alcançaria esses lugares. Nós estamos falando de evangelização. O contexto disso aqui é Jesus Cristo mandando eles continuar a jornada. O evangelho ia romper barreiras entre as nações. O evangelho ia romper barreiras no mundo inteiro. E rompeu mesmo, está aí. Tem gente pregando o evangelho em tudo quanto é país do mundo. Falando mandarim, falando tudo. Há pouco tempo atrás nós estivemos conversando aqui na igreja com o missionário da China lá, brasileiro, falando mandarim. E outros falando japonês, né? E outros falando inglês, outros falando, enfim, e o mundo inteiro tem gente pregando, é russo e tudo. Por quê? Porque terão poder para isso. Eu estarei ali. Esse é o instrumento que Deus quer, que Deus pode flexibilizar, que Deus pode usar, manusear, fazer o que Ele quer, que não provoca resistência, que está disposto a trabalhar no reino de Deus, que quer ser útil nas mãos do Senhor Deus, na expansão do Evangelho sobre todas as nações, a proteção contra essas armadilhas do diabo. Aqui, essas armadilhas aqui, ó. Pegarão em serpentes,
e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se impuserem a mão sobre os enfermos, ficarão curados. Prestem bem atenção nisso aqui, ó. E pegarão em serpente. Meus irmãos, pegar em serpente não significa fazer alguma religião aí nos Estados Unidos já fez, encher uma caixa de cascavel, tá? Enfiar a mão lá dentro, porque lá em Marcos está dizendo que pegarão em serpente. Não é isso que está escrito aqui, não. Pegar em serpente e levar a mão lá no meio, lá já morreu mais de 20 lá mordido por serpente. Porque eles acreditam que a palavra está dizendo que não está, foram enganados pelo diabo. Isso é armadilha. Né? Cai em armadilhas que o inimigo monta para pegar o crente, o missionário, o trabalhador, aquele que prega, aquele que ensina, aquele que fala. É acidentalmente. Quer uma prova disso? Vai lá em Atos dos Apóstolos, quando o navio que o Paulo estava viajando afundou, e ele afunda e vão parar na ilha de Malta, lembra? Quando chegou na ilha de Malta, que fizeram uma fogueira, saíram lá no meio do mato catando graveto para botar no fogo, Paulo pega um graveto lá e no meio tinha uma víbora, tinha uma cobra lá no meio, venenosa. Ele pegou assim a lenha e botou. Quando ele ia levando a mão com o graveto em cima do fogo, quando a cobra sentiu que o fogo estava vindo ali, ela correu e pá, se pendura na mão dele, agarrou e mordeu ele. Ele pega, sacode, ela cai no fogo e não acontece nada com ele. O povo da ilha pensou, esse aí está amaldiçoado, tentando escapar, mas a morte o persegue. Mas não aconteceu nada porque foi um acidente. Foi um acidente. Não fica para cá achando, meus irmãos, que pular do pináculo, tá? É uma grande prova de fé. Não é! É suicídio! Jesus deixou isso claro. Não tentarás o Senhor teu Deus. Isso é tentar Deus. Não é isso que está escrito na Bíblia, pular em pináculo, de se tropeçar e cair. Sem querer, acidentalmente. Não confunda por isso, meus irmãos, para ser útil ao reino de Deus, é necessário ter a consciência do que está escrito aqui. Saber o que está escrito aqui, porque se não souber, vai embolar, vai ficar difícil. Vai interpretar errado e vai sofrer por causa disso. Proteção contra as armadilhas do inimigo. As orações serão ouvidas. Ele diz aqui no texto assim, ó. E se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Ficarão curados se o Senhor Jesus Cristo estiver junto e curar conforme a sua soberana e digna vontade. Uma coisa é eu crer que Jesus Cristo tem o poder para curar. A outra coisa é eu crer que ele vai querer curar. Essa pergunta foi feita por duas pessoas. Se puderes, tu cure meu filho. Lembra lá quando ele desce da transfiguração? Se tu quiseres, se puderes, se podes. Jesus falou, se podes, tudo pode o que crer. Mas quando chega lá no leproso que vira para ele e diz assim, se tu quiseres, tu podes me curar. Se tu quiser. Ele colocou o problema dele na soberania de Cristo. Ele colocou o problema dele na vontade soberana de Deus. Ele colocou tudo ali conforme Deus quer. Ele se submeteu a ela. Jesus respondeu imediatamente, quero. Ele levantou ele e ficou curado. Pronto. Não é como eu quero. Não sou eu que põe a mão e vai ficar bom. É o Senhor Jesus. Isso é bíblico, não adianta querer questionar isso aqui. Uma coisa é crer que ele pode, outra não. Vocês querem um teste disso? Apóstolo Paulo sai de viagem, encontra os discípulos e diz, e deixei o fulano lá doente. Ele, Paulo, deixou doente. Ele que já tinha curado alguma pessoa, ele que já tinha até a roupa dele lá andou curando pessoas. Hein? Pegou Eutico lá, que tinha caído e morrido, pegou Eutico e ele voltou à vida. Agora Paulo deixou alguém doente. Sabe por que aconteceu isso com Paulo? Porque é Jesus Cristo que governava a vida dele. É Jesus Cristo que governa quem é enviado. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. O poder pertence a Cristo, a vontade soberana também. Deus ouve a oração? Ouve. Mas não é qualquer coisa que vai fazer Deus. Não se trata de qualquer coisa, muita coisa, pequena coisa. Não é assim, não. É a vontade soberana dele querer. Se ele quiser, ele faz, porque ele tem um plano dele. Nós não podemos interferir. O que podemos é aceitar o que ele tem de resposta para cada um de nós. Nunca desanimar disso, porque Deus sempre está atendendo nossas orações. É pelo fato de ficar na mão dele a soberania de decidir, é que ele tem decidido a nosso favor.
Não porque a nossa arrogância ou a nossa presunção tenha a intenção de colocá-lo debaixo como servo. Ele não é servo, ele é Senhor. Portanto, se você crê que ele é Senhor, se você crê que ele faz a vontade dele, ore ao Senhor e você vai ser abençoado. Pode ter certeza. Existem muitas formas de Deus responder uma oração. Versículo 19, nós vamos encontrar um outro ponto. Jesus Cristo foi assunto ao céu. Foi embora. E diz o texto no versículo 19, de fato, o Senhor Jesus, depois de ter lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Que cena maravilhosa que deve ter sido essa, né? A nuvem vai sempre presente quando Deus está para se manifestar. Aconteceu lá no Sinai, aconteceu em várias ocasiões no Antigo Testamento e acontece aqui na hora que o Senhor vai subir, trazendo aí uma impressão, como alguns estudiosos querem, de que o Pai veio receber o Filho, né? A presença do Pai no Antigo Testamento era meio de nuvens, né? E da mesma forma agora então as nuvens vêm, envolvem ele e ele é recebido no céu. Missão cumprida. Missão cumprida. Jesus cumpriu a sua missão aqui na terra. Aí talvez a gente fique pensando, agora ele foi, sentou à destra do Pai, ou não? E cruzou o braço. Cruzou não. Porque a missão de Cristo é eterna. Ele veio, ele salvou, ele morreu, ele ressuscitou, ele voltou para o Pai. E o que ele disse? Que voltaria em breve e que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Espírito Santo veio e Jesus se faz presente. Isso. Jesus se faz presente. Porque ele foi para o céu. Depois que ele veio, fez tudo isso, agora, a partir de lá, a partir daquele momento que eles viram Jesus subindo, agora começava a vez da igreja. Isso. Jesus foi embora para o céu, foi para a destra do Pai. Tá? Agora é a vez da igreja. Só que quando a igreja começa o seu ministério, o Espírito Santo é enviado do céu. Ele é enviado do céu para aplicar a salvação conquistada por Jesus. Deus elabora o plano da salvação. Deus amou o mundo. O agente que Deus vai usar para salvar é o seu Filho Jesus Cristo. O agente que ele vai usar para aplicar é o Espírito Santo. E aí nós vamos observar uma coisa interessante. Jesus foi ao céu. Quando você vai abrindo Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 1, você já vai encontrar no capítulo 2, quando o Espírito Santo desce, mas no 1:8, Jesus vai deixar bem claro que o Espírito Santo desceria e receberiam eles poderes sobre eles. Preste bem atenção. Nunca confunda que o Espírito Santo desceu para te dar poder, não. O Espírito Santo descerá sobre vós e tereis poder. Preste atenção. Tereis poder do Espírito Santo. Sereis usado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai dirigir a igreja. É o Espírito Santo que vai estar envolvido com a igreja, diretamente na prática, colocando em prática, mandando evangelizar. Sem o Espírito Santo não tem evangelização. Portanto, com o Espírito Santo, isso é uma missão dele. Porque Jesus deixou bem claro, ele virá para vos fazer entender, para vos ensinar, fazer vocês compreenderem aquilo que eu vos ensinei, aquilo que eu vos disse. Jesus vai ao céu, o Espírito Santo vem para a terra. Jesus vai ao céu e ali começa a missão da igreja. Mas nunca esqueça, a igreja nunca estará sozinha nesse mundo. A igreja nunca estará sozinha nesse ministério. Ele entrega a tarefa para a igreja recebida no céu com toda a honra e toda a glória. Eu fico imaginando o dia que ele sai do céu para nascer. Ele sai do céu para nascer, passa 33 anos aqui, volta para a presença do Pai, senta à destra do Pai, em lugar de honra e glória. Agora eu fico imaginando que festa, que glória, que honra,
coisa magnífica deve ter acontecido no céu com a chegada dele. Fisicamente, hein? Ei! Fisicamente. Ele saiu daqui com o corpo ressurreto. Não saiu aqui em espírito. Não saiu daqui invisível. Todo olho viu ele subir. Sabe o que aconteceu? Que o anjo falou do lado deles ali, quando ele estava olhando para cima. O anjo disse o quê? Por que você está admirado? Porque da mesma forma como ouviste subir, também verão ele descer na segunda vinda. Ele é o único ser humano no céu com corpo. Porque ele ressuscitou. É o único que ressuscitou para ir para o céu. O resto que ressuscitou ano passado morreu. Não foi para o céu ressurreto. Porque para ir para o céu ressurreto tem que passar pela ressurreição que Cristo adquiriu aqui. Adquiriu aqui na terra. E aí sim, Jesus foi ao céu com o corpo. E nós vamos ver ele voltar com o corpo. Vai ser uma visão magnífica. A nossa curiosidade espiritual vai se debater, inclusive física, de ver como é que ele era. Jesus sobe. Agora é a vez da igreja. Quando chega no 20, observe o versículo 20. Quando tudo isso se encerra, Jesus foi para o céu. Aí os discípulos foram para casa, cada um foi para o seu canto, e cada um foi viver a vida deles, igual hoje, né? Cada um cuidando de si, ninguém quer saber de evangelizar, ninguém quer saber de nada. É isso que diz o versículo 20? Observe o que diz o versículo 20. Olha lá. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles. Quem? Não estava no trono sentado sem fazer nada não, hein? Cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiram. Que coisa maravilhosa. Foi assunto ao céu, sentou no trono de Deus, olhando para a terra, olhando para os discípulos, olhando para todo mundo, olhou para um Pedro lá, confuso, lá que ele agora está restaurado, hein? Pedro vai entrar em Atos dos Apóstolos, vai ter que pregar um sermão, não é? E Jesus vai estar lá do lado dele, pregando o sermão, dele inspirando ele, o Espírito Santo vai estar junto dele, iluminando ele, e ele vai aprender, vai falar, um monte de convertido que não acaba mais. Esse é o texto que eu vou usar para encerrar, para concluir. Mas preste bem atenção. A última coisa que é necessária dentro desse texto, para que você, eu e qualquer uma pessoa, filho de Deus, seja útil na igreja, seja útil no testemunho, em mostrar que o Evangelho, a base do Evangelho é a sua vida, que a base do Evangelho é Cristo Jesus morreu por nós, e isso pode ser testificado por aqueles que olham para nós, hein? Ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um convertido, como é bom conhecer um convertido. É isso mesmo. Quando isso estiver acontecendo. Sabem por quê? Obediência. Isso, meu irmão. Para sermos úteis ao reino de Deus, é necessário sermos obedientes. O versículo 20 vai encerrar esse assunto com obediência. Para ser útil, tem que ser obediente. Ser esforçado ao máximo. Se esforçar ao máximo. Jesus disse o que mesmo lá a respeito de João Batista? Hein? A lei e os profetas vigoraram até João. De João para cá o reino de... Não é salvação, hein? O reino, a santificação, a evangelização. O reino do céu é conquistado com muito esforço. Não é essa preguiça, ele está com o dedinho da lã, hein? Eu vou evangelizar, vai nada. O pessoal nem te conhece, sabe quem tu é. Às vezes é linguarudo, mentiroso, velhaco, sem vergonha. Hã? Mas tá lá, no celular ele é santo. É, parece a imagem de santo lá, porque ele mesmo se mostra com quem ele é, acha o que é. Mas aqui no dia a dia, no conhecimento, aqui nos barros aqui, um com o outro, é que nós sabemos quem é quem. Por isso, Jesus veio no tempo certo. Não veio na era do celular. Mas o Evangelho está sendo pregado por pessoas vivas, olhando no olho, mostrando através da vida, dia a dia. Ser esforçado ao máximo. Hoje eu não vou evangelizar, não. Ou senão você tem vergonha, você tem vergonha, tá, viu?
Jesus falou que quem tiver vergonha dele, ele vai vergonhar lá no dia do juízo. Tem gente que tem vergonha. O camarada está falando com ele ali, tem um pipoqueiro falando com ele, tem um vendedor, tem um faxineiro, tem um dono de mercado, tem um médico, tem um doutor, tem um empresário, tem um patrão. Ele não fala de Jesus para ninguém, ele fica com medo. Medo danado. Medo de quê? Esquece o medo. Você tem a maior mensagem do mundo. De repente vai ser salvo. Está ali uma pessoa escolhida de Deus. E para encerrar, pode contar com Jesus. Conta com ele, hein? Senhor, eu vou evangelizar agora, eu quero que tu me abençoe. Não existe uma hora marcada. Evangelizar não é só sair por aí pregando. Evangelizar é vivendo. O evangelizar é dar testemunho. O evangelizar é dar um abraço. O evangelizar é se preocupar com o próximo. O evangelizar é andar junto. O evangelizar é você revelar realmente a mensagem que muitas pessoas já ouviram e não conseguem ver a resposta daquela mensagem na vida de ninguém. Né? Então nós somos responsáveis para mostrar o fundamento dessa verdade. O crente é um livro aberto, o crente ele experimenta a palavra de Deus para mostrar ao mundo, sai mostrando carinho, atenção, sai fazendo isso. Tanta gente desesperada, tanta gente desiludida, tanta gente em depressão, tanta gente com problemas graves, que às vezes nós que possuímos a vida eterna, nós que do nosso interior flui vida, né? A fonte da vida eterna, Jesus Cristo, de nosso meio fluirão rios de água viva. Às vezes eu me pergunto o que nós estamos fazendo, ficando em casa, sem testemunhar. Não é só ficar em casa não, é omitir, é não revelar, é não se mostrar, é não se tornar conhecido como filhos de Deus, como salvos em Cristo. Há uma cobrança muito séria sobre isso. Sabe quem Jesus vai conhecer no último dia? Você, se você for evangelizar, se você viver o evangelho. Já falei, evangelizar não é só pregar lá, sair falando de Jesus, não. É mostrar quem é Jesus. Mostrar no dia a dia. É acudir, é ajudar, é se esforçar, hein? É visitar, não é? É muita coisa para fazer. Por isso Jesus disse, Pai, manda, o repreendeu lá falando, peça ao Pai que manda ao Senhor da Seara para mandar trabalhadores para a Seara, porque a Seara é grande. É grande e os trabalhadores são poucos. Vou concluir. Sempre haverá sucesso. Vou ter certeza absoluta. Se você se empenhar, não fica aí achando que não consigo, ninguém me ouve. Não, esquece isso. Em Atos 2,41, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Sabe quem foi que pregou esse sermão? Pedro. E sabe por que teve 3.000 pessoas convertidas naquele momento? Porque Pedro não se acovardou. Pedro pregou, Pedro viveu, os apóstolos viveram, a igreja do passado viveu, homens do presente estão vivendo. Sejamos nós mais alguém para vivermos esse evangelho maravilhoso, contagiante, que envolva pessoas, tá? Porque nós somos responsáveis por isso, viu? Pessoas precisam ser salvas e Deus usa homens para proclamar a salvação de homens. Amém? Muito bem, meus irmãos, nós vamos encerrar esse momento de culto na presença do nosso Deus com uma oração. Oremos então. Senhor Deus, nós te louvamos, agradecidos por estarmos meditando na tua palavra e extrairmos dela o conhecimento adequado para o nosso viver diário. Perdoa nossas negligências, nossas faltas, muitas das vezes, ó Deus, vivendo despreocupados com a vida de pessoas que precisam de ouvir, precisam de uma atenção, precisam de um abraço, precisam de ajuda espiritual, de ajuda emocional. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos, ó Deus, as pessoas que são as mais indicadas para fazer isso, que são os teus filhos. Ajuda-nos, ó Deus, na pregação da tua palavra, no ensinamento, no testemunho pessoal.
esteja conosco. Nós clamamos tudo isso a Deus, no nome glorioso de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém, Pai. Até domingo, se Deus quiser.